Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e eu decidi começar uma espécie de vlog de It a Coisa. Não vai ser exatamente um vlog, vai ser mais como um diário de leitura, sabe? Eu sou uma leitora muito lenta, eu tenho realmente um pouco de dificuldade com o livro calhamaço e eu quero gravar isso aqui até pra servir de estímulo, sabe? Pra eu ter sempre na cabeça de eu preciso continuar a gravação daquele vídeo. E assim, esse livro é um livro que eu já tinha começado ele há muito tempo atrás, só que eu acabei abandonando por conta do tamanho dele e na época às vezes eu precisava sair, alguma coisa assim, eu não ia levar isso na bolsa, então o livro sempre acabava ficando de lado. Só que agora eu quero realmente me dedicar a essa leitura. E pelo que eu vi aqui, esse livro tem, cadê? São 5 partes. Então sempre que eu terminar uma dessas partes, eu quero vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre elas. Ó, tá aqui tudo marcadinho. E eu já terminei a primeira, tá? Por isso que eu tô iniciando esse take aqui. E assim como os outros vídeos do canal, gente, vai ser sem spoiler, tá? Então, assim, antes de eu começar a falar aqui sobre a primeira parte do livro pra vocês, por favor, já deixem um like e se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Tem muita coisa legal saindo por aqui. E lembrando que link de compra, né, pra esse livro aqui ou qualquer outra coisa que vocês queiram comprar, vai estar aqui embaixo. E você comprando qualquer coisa através desses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Mas, enfim, sobre a primeira parte desse livro aqui. O livro já começa mostrando o ataque, né, dessa coisa. E a gente entende que ela é uma criatura que vive escondida na cidade de Derry, se alimentando de alguns humanos. E que, aparentemente, ela tem um ciclo de hibernação. Tanto que primeiro momento, assim, do livro, a gente tem ela atacando um menininho que é irmão do protagonista. E o outro capítulo é mostrando ela atacando um outro cara, assim, anos depois, sabe? Como se ela tivesse dormido por todo aquele tempo e agora ela acordou com fome. E assim, gente, as duas cenas dão uma certa agonia, sabe? Porque, assim, não é medo, porque eu também não sou muito de ter medo com livro, mas dá uma certa agonia porque quando você vê o garotinho ali, que é uma criança, você fica tipo, pelo amor de Deus, moleque, corre, entendeu? Então você fica ali meio tenso. E a outra cena, né, que é com um cara já adulto e tudo mais, eu fiquei muito angustiada, não pela coisa, mas pela maldade humana envolvida ali. Porque aqui a gente basicamente tem um cara gay que ele tá sofrendo um ataque ali, né, de outras pessoas. E isso ainda é baseado em fato real, porque tem um caso, se vocês botarem no Google, vocês vão achar. Foi nos anos 80 que aconteceu esse caso em específico, que o cara foi meio que atacado e o garoto acabou morrendo e tudo mais. Inclusive, acho que um dos culpados acabou indo na delegacia confessar. Mas é baseado em fato real, então não tem como você querer, né, reclamar do autor nisso aqui. Mas enfim, além desses dois ataques, né, que a gente vê logo de cara, é tipo assim, gente, 10 páginas, tá? Só, então não tem como dizer que é spoiler num livro desse tamanho. Depois disso, aí sim, nós vamos acompanhar os protagonistas e basicamente eles não moram mais na cidade de Derry, cada um tentou deixar todos os traumas pra trás e seguir a vida em frente. Só que depois que tem esse ataque da coisa, um dos garotos que tinha ficado na cidade liga pros amigos, porque eles tinham feito uma promessa de que se a coisa voltasse, eles lutariam contra ela de novo. Essa é a premissa básica. Aí temos a questão de precisava o King ser tão extenso pra apresentar personagem, porque assim, gente, essa primeira parte são acho que 160? É umas 160 páginas mais ou menos só pra apresentar esses 6 personagens. Porque a gente vai ver o como eles estão reagindo a essa ligação e você sente assim do tipo, meu Deus, o que aconteceu quando eles eram crianças pra eles estarem nessa sensação de medo tão bizarra, porque você vê que nenhum deles quer voltar. Você vê que essa ligação traz as lembranças adormecidas deles da época, né, que eles eram crianças, e você vê o caos que isso gera na cabeça deles. Inclusive tem 2 personagens aqui, não vou falar quais são, porque, né, evitar spoilers, mas foram os que mais me marcaram. Um, porque foi realmente muito triste, porque às vezes tem coisas que, por mais que a gente siga em frente e que tenha uma vida basicamente estável e feliz, tem alguns traumas que são complicados de superar. Então, assim, eu fiquei muito triste por esse personagem logo de cara. Aquelas lembranças do subconsciente ainda assombravam o personagem. Então, assim, foi muito triste. Você vê o quanto que ele ficou desestabilizado. E a outra personagem, né, que também tem a parte bem marcante, a gente vê que isso dá um estalo nela, do tipo, ela já viveu uma coisa que era muito pior e ela se nega a continuar vivendo do jeito que ela tá vivendo. E por mais que seja uma cena
violenta e abrupta, a gente entende que é gerada pelo caos que a ligação traz na mente dela. Além da apresentação, né, desses personagens, a gente tem um interlúdio entre a parte 1 e a parte 2 que vai mostrar sobre o personagem que ficou na cidade, né, aquele que tá fazendo as ligações. E nisso aí é importante porque a gente tem algumas explicações, né, dele investigando sobre o que é a coisa, então eu achei isso bem interessante. Sempre vai ter aquele questionamento de precisa realmente de um livro tão grande desse pra isso? É aquela coisa, eu acho que dava pra fazer em menos? Sempre dá, sabe? Só que eu acho que quando a pessoa se dispõe a escrever um livro desse tamanho e a gente se dispõe a lê-lo, a gente não tem que esperar que as coisas aconteçam rápido, sabe? E eu tô sentindo por essa primeira parte, porque é nítido que vai ter flashbacks, né? A gente vai acompanhar a parte da infância desses personagens, que o King quer que a gente se apegue. Eu sei que ele consegue fazer isso muito bem, então eu sinto que eu vou me apegar a alguns personagens. E, gente, tem um ponto. Eu já assisti os filmes, tá? O parte 1 e 2 desses... Os dois últimos que tiveram, os mais atuais. Os antigos eu não vi. Então eu sei mais ou menos quem é quem, o que aconteceu com cada personagem. Eu tenho uma ideia geral sobre. Mas mesmo eu sabendo disso, eu acho que o King ainda tá conseguindo me manter presa à história. E isso é uma coisa que eu acho muito importante. Você saber a história e mesmo assim o autor te manter entretido. Então tá sendo um ponto muito positivo. Até o momento eu tô gostando bastante do livro. Só que realmente é aquela coisa, né? Um livro desse tamanho a gente não pode ler com pressa de acabar, gente. Isso não faz sentido, né? Então assim, eu vou lendo devagar. Inclusive, eu não sei quando eu vou terminar a segunda parte, porque eu tô lendo bem aos poucos mesmo. Do tipo, cada dia eu vou lá e leio tipo umas 10 páginas. Eu tô indo bem assim, porque... eu sei que se eu for parar pra ler um livro desse tamanho direto, eu vou ficar muito cansada, é capaz de me dar uma ressaca, e eu também não quero que interfira no meu ritmo de leitura, né, dos outros livros. Mas, enfim, quando eu terminar a parte 2, aí eu trago um outro pedaço pra esse vlog. Então, gente, bom dia. Eu achei que eu ia demorar mais pra gravar esse trecho, só que eu acho que realmente tá dando certo essa ideia de ler o livro e gravar esse vlog barra diário de leitura, porque assim, eu tô sentindo que realmente tá fluindo. Olha, o quanto que eu já consegui ler. Terminei a parte 2 e isso é na página 459, né, a parte 2 e o segundo interlúdio. E, cara, eu gostei muito dessa meta, porque, assim, como eu tinha comentado com vocês, provavelmente vai ter partes do passado e tal, pra gente se apegando às crianças e tudo mais, e é justamente isso que acontece nesse pedaço da história. E óbvio, assim, que eu tô me apegando muito já a essas crianças. Tipo, essa é uma parte que se estende, né, ela é longa e tudo mais, mas é porque o King vai estar apresentando cada criança por vez pra gente ter noção de como é que é a personalidade dela, como é que é a vida dela, os tipos de problema que eles passam, né? Por exemplo, eu me apeguei muito com o Ben, sabe? Porque ele é aquele garotinho gordinho que gosta de ler e vive na biblioteca e tudo mais. E, tipo, é muito minha vibe, sabe? Eu, quando eu era criança, eu era um pouco assim. Eu só não sofria o bullying que ele sofre aqui, sabe? Mas você vê ele tentando sair da situação, você torce pelo menino. Cada uma dessas crianças vai passar por dificuldades na vida delas e também elas vão acabar sendo atormentadas, né, pela coisa, de certa forma. E, assim, gente, pra quem tem medo, eu não achei essas cenas tão aterrorizantes assim. Eu não sei, eu tô enxergando... Como tem muita questão de construção de personagem, eu tô mais enxergando como uma fantasia sombria, alguma coisa assim, do que terror mesmo, sabe? Eu acho que só tem uma cena aqui que eu acho que é esse terror mais clássico, sabe? Que é com a Bev. Mas, assim, não tá me assustando, sabe? E isso não é uma coisa negativa que eu tô falando do livro, sabe? Eu fui esperando realmente não me assustar, porque eu não me assusto muito com livro. E quando eu assisti o filme mesmo, eu também não tive medo. Mas eu tô gostando muito das interações das crianças e da aura que o King coloca dentro da história. Porque, assim, a gente vê que a coisa, né, essa coisa meio abstrata que persegue as crianças e muda de forma,
e você vê que ela meio que se confunde com a imaginação infantil e tem aquela coisa do tipo, não, eu imaginei, é medo de criança, sabe? Mas ela tá ali se aproveitando desse medo. Também tem a questão que é mais assim presente, inclusive eu achei bem marcante mesmo, foi a parte do segundo interlúdio, onde a gente vai estar acompanhando uma certa lembrança do Mike, né? E a gente vê o como que a coisa, ela fez as pessoas de Derry, sabe, verem todos os acontecimentos estranhos e sempre virarem pro lado e fingir que não está acontecendo, ou até mesmo deixando os preconceitos dela e também a própria maldade humana externar de uma forma bem agressiva, porque de certa forma a coisa tava ali manipulando a situação. Inclusive, eu acho que não vai ser spoiler se eu dizer isso, eu acho que é importante eu avisar. Pra quem tem questão de gatilho com racismo, talvez essa parte do segundo interlúdio seja um pouquinho pesada, sabe? Essa questão da maldade humana, ela me assusta muito mais do que a própria coisa em si, né? Mas eu tô adorando, eu acho que esse formato de ler um livro calhamaço e ir gravando, assim, por partes, tá realmente me motivando. E eu também achei essa parte agora muito fluida, tá? Outras duas coisas que eu preciso comentar também é que, sobre as crianças e tudo mais, eu gosto porque apesar delas passarem por todo esse terror e os problemas que ela tem, elas ainda têm comportamento de crianças. Então, assim, a gente vê que entre as interações deles, tem momentos que eles se divertem, que eles sorriem de verdade, e isso é muito fofinho de acompanhar. E o outro ponto é que quando eles passam por certas cenas, né, que eles estão com medo e tudo mais, eles têm comportamentos normais de criança, sabe? Porque tem muito livro e filme que coloca aquela criança gênio, sabe? A criança é super corajosa, resolve tudo, não tem medo de nada. E aqui não. Tem até um certo momento em que, tipo, eles passam por um perigo ali e a reação depois de passar por aquilo é justamente chorar. E isso é um comportamento normal de uma criança, sabe? Então, assim, eu tô amando tanto os personagens quanto a aura da cidade e a história em si, sabe? Tô doida pra continuar, mas eu queria gravar esse trecho aqui primeiro pra poder deixar organizadinho. Tô achando super fluido. E, assim, eu só tô demorando mesmo, né? Porque realmente o livro é grande e eu também tô lendo outras coisas durante o caminho. Mas, assim, gente, tá fluindo muito bem e não tá sendo essa coisa do tipo, oh, meu Deus do céu, eu não consigo ler porque tá me assustando, que algumas pessoas falaram. Então, assim, eu tô adorando realmente esse livro aqui. E espero não demorar tanto tempo pra poder trazer a parte 3 pra vocês, porque eu realmente tô com vontade de pegar e já continuar lendo a parte 3. Com certeza vocês vão escutar aí um barulho de vizinho, gente gritando, falando e tudo mais, mas enfim, gente, é porque hoje é dia 10 de setembro, um sábado à tarde, e eu queria gravar esse take, né, porque eu terminei agora a terceira parte do It, né, já tem um monte de marcação no livro, e eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque assim, essa terceira parte, ela foi um pouco mais lenta do que as duas primeiras, porque aqui a gente vai ver como que a coisa vai estar assombrando os personagens, só que agora, né, depois deles adultos, e se for pra comparar efetivamente, eu achei a parte 2, onde mostra isso, quando eles ainda eram crianças, mais interessante do que com eles adultos. Dos adultos, eu acho que a parte que eu mais me interessei foi a da Bev, sabe? Eu achei que criou uma cena muito, assim, instigante mesmo, sabe? Porque você fica tipo, meu Deus, tem coisas estranhas acontecendo aqui. Como é que a personagem vai sair disso? E apesar de eu achar essa cena em específica, né, no filme, nesse novo, né, o parte 2, até que bem interessante, eu gostei muito mais da do livro, porque a do livro traz essa mistura, assim, de a coisa brincando com os medos atuais, né, dos personagens, medo dos adultos, mas ela ainda se mistura com lembranças e medos infantis deles. E assim, é muito bem feito, porque eu acho que eu, no lugar da Beth, eu ia estar em pânico, porque eu ia ficar desesperada. Mas as outras partes desse aqui eu achei um pouco lentas, tá? Eu não gostei muito, não. Por exemplo, a parte do Rich, do Ed, eu achei um pouquinho mais devagar e tudo mais. A parte que mais me interessou foi a da Bev. E temos aqui um outro capítulo, gente, que se chama Três Convidados Inesperados. E isso aqui foi o auge da terceira parte do livro pra mim. Por quê? Pra mim, realmente tiveram dois que foram inesperados, porque não aparece no filme, gente. Inclusive, cara, na hora que eu li esse capítulo, o início dele eu tava meio ok, né? Porque eu já sabia que esse personagem iria aparecer e ia acabar influenciando ali na história, porque o filme já mostrava isso.
Só que os outros dois, eu não tava esperando. E assim, um deles eu tô bem preocupada do tipo, meu Deus, a merda que vai acontecer. E a terceira personagem ali, eu tô tipo, não, gente, se acontecer uma desgraça aqui, eu vou ficar muito preocupada. Entendeu? Eu vou ficar bem triste se acontecer algo de ruim aqui. Então assim, tô muito ansiosa pra continuar a parte 4. Eu achei até que... Eu tô lendo bem rápido dessa vez, eu acho que realmente tá funcionando isso aqui, de gravar o vlog. Não sei se eu vou conseguir pegar hoje a parte 4 ou se eu vou pegar outra coisa, porque assim, gente, ainda... Apesar de já ter passado por muita coisa, ainda falta... Tem muito pau pra quebrar aqui, sabe? Então, não sei como é que vai ser. Mas tô bem curiosa pra ver como é que vai ser a influência desses dois aí dentro da história, porque vai ser a parte que vai ser novidade pra mim. E desses 3 convidados, tem um que eu tô... Olha, me deu tanto ódio na cena que ele apareceu, que eu tô torcendo assim, olha, eu espero que você chegue na cidade, mas que de algum jeito os planos deem errado. E você tenha uma morte lenta e dolorosa, sabe? Porque tu merece, seu desgraçado. Então, assim, eu tô nesse embalo, tá? Mas tô gostando muito, tô bem feliz com a história. E ainda vai ter algumas partes deles crianças, porque tem coisas que eles são mencionadas aqui, no tipo, porque aconteceu tal coisa naquela época, mas eles não são mostrados. Então acho que eles ainda vão mostrar essas cenas. Tô bem curiosa pra ver como é que vai ser, principalmente agora que tem uma novidade diferente dos filmes pra mim, né? Então tô bem empolgada. Então, terminei a 4ª parte de It, tá? Eu tô muito feliz, gente. Tô tão feliz que a leitura tá super avançando. Mas, enfim, não vou ficar segurando esse calhamaço gigante na minha mão, não, tá? Mas, enfim, foi a minha parte favorita até agora. Até porque ela tem mais coisas da fase com os personagens crianças. E eu gosto mais de acompanhar eles crianças do que adultos, tá, gente? E aqui a gente também teve algumas coisas mostrando como que a coisa age, quais são os poderes dela, sobre o próprio ciclo dela e até mesmo, assim, um pouquinho sobre de onde ela veio. Também tivemos aqui a cena, né, que mostra, né, o momento que todas as crianças ali se conhecem, todas elas juntas. Porque, assim, desde o início do livro, a gente acompanha, né, o passado de cada um desses personagens. Alguns deles já se conhecem e tudo mais, já são amigos, só que eu achei, e isso foi uma coisa até que me incomodou, tá, gente? Que o Mike, que é justamente o personagem que faz as ligações, né, que permaneceu ali na cidade durante todos esses anos, a gente tem memórias dele também, tá? Mas demora muito pra mostrar o momento em que ele conheceu os outros garotos. E isso era uma coisa que eu já tava meio assim, do tipo, tá, beleza, legal, mas eu não quero saber deles separados, eu quero saber de todo o Clube dos Otários juntos, tá? Então, me incomodou um pouquinho que demorou, mas em compensação valeu a pena porque a cena em questão em que eles se conhecem, né, e que realmente o grupo se une, cara, eu achei maravilhosa e é a prova que esse é um livro sobre amizade e sobre você permanecer ao lado dos seus amigos, dando apoio pra eles e ajudando, do que só uma história de terror. Inclusive, a própria coisa, né, à medida que a gente vai conhecendo mais sobre ela, a gente vai vendo, né, que ela é realmente tão antiga, sabe? Que ela já faz meio que parte da própria cidade e ela tem um poder ali sobre as pessoas, ela influencia, né, as pessoas que moram ali. Tanto que, assim, o histórico de Derry, gente, aconteceu coisas terríveis dentro dessa cidade, tá? Mas, enfim, Derry é uma cidade que as pessoas estão muito acostumadas a virar o rosto pro lado e fingir que certas coisas não estão acontecendo. Então, essas crianças, elas correm perigo constantemente, elas têm problemas constantes. Seja ele em termos de bullying, né? Porque, gente, o bullying que essas crianças sofrem aqui é pesado, tá? Algumas são negligenciadas pelos próprios pais e outras, assim, têm medo dos próprios pais. E ter essa coisa, essa criatura perseguindo pra eles, é como se fosse assim, mano, é a gota d'água, já deu, a gente já passou por todas as desgraças que tem que passar. Inclusive, em algum momento você pode ter aquela sensação de tipo, meu Deus, mais uma historinha de crianças tentando salvar o dia. E, gente, não. A verdade é que eles têm que fazer isso por eles mesmos. Eles não têm escolha, sabe? A coisa tá ali. Eles não têm como fingir que isso não existe. Ela tá perseguindo eles e se eles não fizerem nada, a coisa vai conseguir matar essas crianças. Então eles têm que fazer isso pra salvar a própria vida. E diferente da maioria dos livros e filmes, né, onde bota assim crianças e adolescentes pra resolver grandes problemas, aqui sim é um problema realmente enorme, mas ao mesmo tempo os personagens têm comportamentos coerentes com a idade deles. Eles não tinham que estar resolvendo esse tipo de coisa, né? Quem tinha que estar resolvendo esse tipo de coisa era um adulto. Mas ali eles não têm opção. E assim, isso pra mim é um ponto altíssimo da construção de personagem. Eu tô amando isso dentro do livro. E uma coisa que eu não me lembro se eu já comentei antes com vocês,
é que eu já vi os filmes, né? Os dois, que é dividido em parte 1 e parte 2, desses mais novos. E lá eles até conversam sobre a coisa, tipo, a gente viu a coisa e tal. Isso, normal, isso nem é spoiler, tá, gente? E eu achei que no filme, apesar deles terem toda uma questão de tempo de tela, eu ainda achei que foi pouco. Aqui, o King explora bastante isso, sabe? Eles falam diversas vezes sobre o assunto, eles vão, a maneira deles, pesquisar sobre o que tá acontecendo. Meio que é até uma investigação bem infantil, mas eu achei muito interessante ver os personagens fazendo isso e não ser uma coisa só, tipo assim, também vi a coisa e já segui pra rumo. Não, realmente tem toda uma construção em volta disso. O que mais que eu tenho que falar sem dar spoiler? O Ed. O Ed, assim, queria dar um destaque a esse menino aqui. Nossa, gente, tem um capítulo. Tem um capítulo aqui que eu fiquei com muito dó do Ed, tá? Ele é justamente um menino que é apresentado pra gente como que tendo asma e tudo mais logo no início do livro. E nesse capítulo eu achei que o King explorou muito bem a relação desse menino com a mãe e com os remédios que ele toma. E assim, gente, eu simplesmente odeio a mãe do Ed, vocês não têm ideia. Eu detesto esse tipo de gente que tem uma hiperproteção tóxica em cima de outra pessoa. E ela faz isso com ele e, cara, me deu muita raiva. E além disso, ela ainda é uma mulher bem racista e narcisista. Eu não gosto dela nem um pouco. Mas eu gosto muito da forma em que o Ed, ele percebe isso e ele encara a mãe. Porque ele percebe justamente que sem os amigos dele, e se ele ficar, né, sendo guiado apenas ali por uma adulta que não tem noção do que está acontecendo, ele simplesmente vai perder pra coisa. Porque a coisa quer mantê-los separados, porque separados eles são mais fracos. Inclusive, isso é um ponto que eu acho muito interessante, porque todo filme de terror, essas coisas assim, tem o quê? Vamos se separar. Não, não é pra separar, gente, é pra ficar junto, porque senão vocês vão morrer. E aqui tem criança raciocinando isso, coisa que os adultos em filmes de terror não raciocinam. Então, assim, tô muito feliz com a leitura. Sobre o terror, né, dessa parte aqui. Achei que realmente teve umas ceninhas um pouco mais sangrentas, teve umas partes ali que foram até mais agitadas, que trazem aquele sentimento de urgência pra gente. Mas assim, gente, não é um tipo de coisa que me dá medo. Talvez dê medo em outras pessoas, não sei. Mas assim, eu não tô sentindo medo, eu tô vendo como uma fantasia, uma aventura, assim, um pouco mais sinistra. Mas não tá sendo terror pra mim, entendeu? E eu nem falo isso de um jeito ruim. Inclusive, dessas cenas, tiveram cenas que eu parando pra pensar, até que o filme adaptou bem, sabe? Tiveram umas cenas legais lá no filme que eu gostei. E aqui, apesar de serem melhores, eu entendo por que o filme fez essas alterações. Era questão de otimização de tela, né? De orçamento também. Mas assim, eu gostei bastante das cenas aqui. Eu fiquei realmente agitada ali junto com os personagens. Tipo, anda, criança, corre! Eu fiquei meio que nessa, desesperada, sabe? E só teve uma cena assim que eu fiquei meio incomodadazinha, porque tem um bichinho, uns vermes ali. E eu fiquei com muito nojo. Eu fiquei com nojinho, que eu não gosto muito desse negócio de bicho, assim, me incomoda. E também nessa cena em específica, né, eu fiquei meio assim, tipo, gente, tá tudo bem lindo na ficção, mas eu não vou nem procurar no Google se esse bicho realmente existe, porque se ele existir, do jeito que foi apresentado ali, se existir eu vou ficar com cagaço. Então assim, eu não procurei. Que eu falei, gente, não pode, não, Deus não pode ter dado a criação pra um bicho desse, entendeu? Então, melhor não saber. Mas enfim, é isso, né? Agora falta só a parte 5. E, gente, eu tinha falado que eu tava dando intervalos, né? Pra não ficar de ressaca literária nem nada do tipo. Porque, pô, ler um livro desse tamanho, né? Mas eu acho que agora, né, que tá pro final, e tem muita coisa acontecendo, tem coisa até que eu tô esperando, ó, desde a parte 3, porque o King virou assim, ó, aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui? Grave isso aqui que vai dar merda, eu tô esperando a merda acontecer. Então, eu acho que agora eu vou pegar diretão mesmo, vou focar nessa leitura aqui, tá? Porque eu quero terminar logo, eu preciso saber o final dessa história. Então, terminei aqui It a Coisa, né? Tava faltando só a parte 5. E assim, gente, o que eu demorei pra ler esse livro, que eu acho que foram o quê? Uns 2 meses e pouco, mais ou menos. Então, a parte 5 eu li basicamente em 2 dias, tá? Eu li metade dela ontem e não consegui terminar porque eu ia precisar sair. Aí eu já terminei o resto agora hoje, tá? Porque senão provavelmente teria sido em um dia se eu não tivesse que sair. Mas, enfim, né? Vamos conversar aqui. E assim, parte 5 não foi perfeita, mas vamos com calma, né? Vamos lá. Primeiro, por que a gente lê esse livro tão rápido? Pelo menos essa parte 5 especificamente. Porque é treta atrás de treta, você sente realmente
a urgência dos personagens, você teme pela vida deles. A coisa acaba sendo muito astuciosa, principalmente nessa parte. E, gente, tem um pedaço ali da Bev que, meu Deus do céu, eu fiquei desesperada. Eu só queria, corre, garota, corre, entendeu? Eu tava nessa vibe. Porque, cara, começa, é seguida ali, e tu fica, mano, meu Deus do céu, não vai dar pra ela sair, sabe? Eu tava realmente sentindo meu coração acelerar nessa parte. Nessa parte aqui também a gente vê o que a coisa tava planejando, assim, lá desde a parte 3, né? O King mostra aqui o desenrolar nesse pedaço também. Eu gostei, só que eu entendo por que tiraram isso desse filme, né? Pelo menos dessa versão nova, eu não sei se tem na versão antiga. A antiga eu não assisti, gente. Mas eu entendo que foi questão de otimização de tela, sabe? O filme já era longo, já tava sendo dividido em 2 partes, então eles precisavam reorganizar algumas coisas, então eles tiraram que poderia ter menos impacto, assim, no audiovisual. Mas no livro eu achei bacana, eu gostei de ter essas diferenças. E uma outra coisa que faz a gente ler muito rápido também, deixa eu ver se eu acho aqui um pedaço. É porque o King faz um negócio que é tipo isso aqui. Provavelmente não vai dar pra vocês verem tão bem, né? Porque, né, diagramação. Mas, enfim, aqui tem uma frase, ele para no meio da frase, não tem nem pontuação no negócio, não tem ponto, entendeu? Aí, tipo, subcapítulo 7 aqui, aí daqui ele continua a frase. E ele faz isso várias vezes porque tem questão de pontos de vista diferentes, personagens diferentes, e a cena meio que vai continuando, sabe? Ele não mostra a mesma cena por pontos de vista diferentes. Ele continua com pontos de vista diferentes. Não sei se deu pra entender. Mas enfim, no que ele faz isso, você acaba lendo muito rápido, porque você fica assim, meu Deus do céu, não posso parar no meio de uma frase, entendeu? Ah, tem aquela coisa, eu não paro de ler no meio de capítulo. Gente, tudo bem você parar de ler no meio do capítulo, até entendo. Mas agora você no meio da frase, você não conclui nem o parágrafo, entendeu? Então isso aí foi uma coisa que eu virei assim, eu vou ter que ler. Amei também porque a gente tem o quê? O ponto de vista da coisa. Só que assim, gente, são 2 pedaços muito pequenininhos, que inclusive eu marquei com post-it azul. São literalmente 2 pedaços, não sei se vai dar pra ver. E são pequenos. Só que no momento em que ele fez isso, eu virei assim, cara, teria sido muito legal se a gente tivesse visto esse tipo de narração desde o início. Porque, assim, não precisa os personagens saberem de tudo. E a gente vai descobrindo as coisas ali junto com eles e tal. Só que eu achei interessante conhecer um pouco mais da coisa, do que ela é, de onde ela veio, através do ponto de vista dela. Tem umas coisas ali que são um pouquinho brisadas, que pode, assim, algumas pessoas podem considerar brisado. Tem, mas eu achei criativo, eu gostei, tá? Até porque pega um pouquinho ali da questão do horror cósmico e tudo mais, então assim, eu adorei. Só que eu acho que tem gente que vai pensar assim, gente, que viagem é essa, né? Provavelmente vai ter essa diferença aí de leitor pra leitor. Mas assim, tem umas coisas nessa parte que me incomodaram, tá? E a primeira delas foi uma coisa que o Bill fez. Porque assim, o Bill, ele é o menino gago, tá? Que é o que perdeu o irmão lá no início do livro. Enfim, ele é meio que o líder, sabe? Ele é quem a gente vê tendo mais sentimentos referente à situação da coisa, que tanto sentimento de coragem quanto de raiva, e também ao mesmo tempo de querer vingança pelo irmão dele. Então assim, a gente se apega muito a esse menino, sabe? Pela coragem dele. A gente não vê que é uma coragem burra, sabe? Tipo, impulsiva. Ele tá pensando, ele tá raciocinando o que ele tem que fazer. Só que tem uma coisa aqui que ele faz que é um tipo de comportamento que eu não aprovo em situação nenhuma. E eu entendi que quiseram colocar um contexto de algo ligado à infância deles, mas mesmo assim, gente, foi uma coisa que eu virei e falei assim, cara, isso é errado, entendeu? Então, tipo, não me importa o contexto. E eu acho que eu nunca li nada ou tenha visto nenhum filme onde eu tinha, tipo, tá, ok, aconteceu isso aqui. Provavelmente tem gente que vai ler, vai passar batido, não vai se importar. Mas eu virei e falei assim, pra quê, entendeu? Não tinha necessidade. Até porque o contexto mesmo, aquilo ali acontecendo ou não faz diferença. Mas pelo menos assim, acho que é coisa de 2 páginas, gente. É coisa pouca, então assim, não dá nem pra reclamar muito, né? Mas agora falando ali sobre as cenas finais ali, né, da ação mesmo, eu gostei mais da cena dos adultos do que da cena das crianças. E isso foi basicamente uma surpresa pra mim, porque até agora, gente, a maioria das cenas eu tava me empolgando muito mais com a cena deles crianças. Só que nessa questão de enfrentar a coisa, eu acho que na cena final eu tinha uma segurança. Porque se está sendo narrado também, né, com o ponto de vista dos adultos, e eu já sei que eles estão vivos, eu já sei que eles estão bem,
Então, assim, as crianças meio que estavam seguras nesse tipo de cena, sabe? Então eu tava preocupada com o que ia acontecer com eles adultos. Aí você vira e fala assim, Rô, mas você não disse que assistiu o filme parte 1 e parte 2? Então você sabe, né? Então, pois é, teve esse ponto, né? Só que pelo rumo da escrita do King, mesmo eu tendo assistido o filme, eu fiquei pensando assim, gente, já mudaram algumas coisas. Será que eles vão mudar mais coisas e eu não tô sabendo? Então nisso eu fiquei preocupada com os personagens, porque eu não tinha exatamente a certeza se o que eu vi no filme ia acontecer aqui ou não. E outra coisa, gente, sobre essas cenas finais, né, que eu falei que pega a questão do horror cósmico e tudo mais, você vai ter que, assim, dar um pouquinho de liberdade à sua imaginação, porque tem umas coisas ali que talvez algumas pessoas achem um pouco abstratas. Eu particularmente gostei, tá? Da cena dos adultos, tá, gente? Que eu tô falando. Que a cena deles criança eu achei meio, sei lá. E na verdade eu acho a cena final do It Parte 1 muito mais legal do que a cena final deles criança aqui no livro, tá? Bem-vindo ao Clube dos Otários, babado! Temos essa polêmica aí, gostei mais da ceninha do filme. Só que assim, também temos que reclamar aqui de uma coisa, né? Que é a tal cena polêmica. Gente, então não dá pra defender um negócio desse, entendeu? Porque eu já vi gente defendendo, eu sabia mais ou menos, tipo, tinham me dado um mini spoiler do que iria acontecer, e eu fiquei tipo, o quê? Não, não, sabe? Só que aí quando eu cheguei pra ler, eu vi aquilo ali e eu fiquei assim, mano, que diabo de droga pesada foi essa que o King tomou, velho? Mas assim, eu não vou botar só na conta dele não, tá? Eu vou botar na conta dele, do editor, do revisor, porque como eu já falei pra vocês, quando tem uma coisa assim que é gritante de errada e polêmica, sabe, dentro de um livro, a culpa não é só do autor. Porque o livro passa por um processo editorial. Então outras pessoas leram. E não teve ninguém pra chegar, pô, amigão, isso aqui, ó, tá legal não, tá? Vou deletar essas 3 páginas aqui, porque é uma coisa de 3 páginas, tá, gente? E a gente segue adiante, tá? Porque, assim, é desnecessário mesmo. É tipo, nossa, é um negócio tão absurdo, gente, que não faz sentido. Eu fiquei me perguntando pra quê. O pior é que eu já vi gente defendendo essa cena e falando, tipo, ah, mas é metafórico, que não sei o quê. Gente, ai, olha, enfia essa desculpa naquele lugar, tá? Porque não tem cabimento isso aqui, não tem explicação, não tem metáfora nenhuma nesse negócio, entendeu? É tipo, desnecessário. Dava pra simplesmente pegar e deletar as 3 páginas. E não ia fazer diferença nenhuma, sabe? Não precisava disso. Pra ter noção, sabe o que passou na minha cabeça quando eu li essa cena? Eu pensei assim, gente, a pessoa que pegou isso aqui pra revisar e editar não fez o trabalho dela. Ela simplesmente virou, pensou assim, ah, mas é o Stephen King, né? A gente precisa revisar mesmo. Pegou e mandou imprimir. Aí quando foram ver a cena polêmica já tava lá. Porque assim, não tem como, sabe? Eu tô pensando assim, gente, o erro ser de uma pessoa, ok. Mas ter passado por um processo editorial inteiro e ninguém falar nada, eu fiquei tipo, não tô acreditando, gente. Não tem cabimento um negócio desse, entendeu? Só que assim, agora eu tô num dilema terrível, gente, porque é um autor favorito, não tem como eu defender isso aqui dele, tá? E tipo, que nota que eu dou? Eu acho que eu vou dar 4 estrelas e meia, porque tipo assim, bem ou mal, olha o livro. Olha como é que tá o estado do livro. Foram o quê? 1.100 e poucas páginas que eu amei e eu odiei com todas as minhas forças. Literalmente 3 páginas. E outra coisa, essas 3 páginas aí, se você estiver lendo no livro e você pulá-las, não faz diferença. Literalmente não faz diferença. E sem contar que ainda é uma narrativa bem brisada, que eu fiquei tipo, gente, que diabo que tá acontecendo aqui, entendeu? Eu entendi o que tava acontecendo, mas a maneira que tava sendo narrada tava estranha. Só que assim, voltando, né, ao contexto geral da história, gente, olha o tanto de marcação que tá no livro. Não tem como eu virar pra vocês e dizer que, ah, eu não gostei e tal, não recomendo, blá blá blá. Cara, eu amei o livro. A verdade é essa. Eu amei um livro e odiei 3 páginas dele. Porque não é uma história sobre um palhaço assassino, sobre um monstro, sobre isso, sobre aquilo. É uma história sobre amizade, sobre coragem e você entender que tem momentos que é você que precisa tomar uma atitude porque ninguém vai fazer por você. Também é uma história que vai estar falando muito sobre a própria maldade humana. Tem também a questão do horror cósmico que eu gostei. E assim, gente, no decorrer do livro, sobre a amizade dos personagens, você vê que é uma coisa muito bonita, sabe? Você vê sentimentos sinceros deles e deles se importando um com o outro. E isso é muito bacana de ver. Principalmente a cena lá da Guerra de Pedras, sabe? Porque eu acho que é o que realmente constitui ali a amizade deles.
E eu fiquei assim, tipo, gente, não tem como não gostar dessas crianças. Tem toda uma construção de personagem que eu achei, assim, incrível, sabe? Não tem do que reclamar nessas partes. E você nota também que toda essa luta, né, contra a coisa, foi uma coisa muito custosa pra eles. Tanto que no final do livro eu fiquei um pouco triste, tá? Porque, tanto pelo estar me despedindo dos personagens e tudo mais, mas também por causa de algumas coisas ali que acontecem, coisas que eles perdem, né, ali no final. E eu fiquei meio que, sabe, sentida. E assim, gente, eu fiquei triste, mas é um ótimo final, tá? É um final que faz sentido. E também tem algumas características ali que são presentes em outros livros do King, então em parte eu imaginei que algo assim pudesse acontecer mesmo. Mas eu ainda assim fiquei, né, sentida pelos personagens. Então assim, apesar do surto do King, dos editores e revisores aqui com essas 3 páginas, é um livro que eu recomendo, gente. Não tem como eu dizer que eu não gostei, sabe? Apesar de ser extremamente problemática essas 3 páginas, eu não consigo invalidar um livro desse tamanho por causa de 3 páginas, sabe? Então, assim, eu realmente gostei, eu realmente recomendo, tem uma história interessante, toda uma construção que eu adorei, inclusive esse negócio de construção. Então, gente, é um livro que ele é focado também nos personagens e ele sendo desse tamanho, a gente fica assim, precisava tudo isso e tal. Cara, se eu me dispus a pegar um livro desse tamanho aqui, já sabendo que ia ter construção de personagens, e ele realmente desenvolve muito bem os personagens e a própria cidade em si, porque tem momentos ali que são focados na aura da cidade, não adianta reclamar de tamanho, entendeu? Então, assim, valeu a pena? Valeu a pena. Porque realmente o King, ele trabalhou ao máximo na construção de tudo isso aí. E gente, é isso, né? Terminei. Tô orgulhosa de mim, que eu li um livro desse tamanho. Porque vocês sabem que eu sou meio lenta, né? Eu não sou muito, assim, de ler calhamaço e tudo mais. Mas uma coisa que eu tô muito feliz foi porque eu já vi muita gente que pegou, leu esse livro desse tamanhão aqui e virou e falou assim, depois que eu terminei, o livro foi tão bom pra mim e tão extenso e tal que eu fiquei de ressaca. Eu não tô com ressaca. Eu tô com muita vontade de pegar outra coisa agora e já começar a ler. Eu só não vou fazer isso porque, assim, no meu surto de querer terminar essa parte 4... A parte 5, ontem e hoje, eu peguei e li de uma vez e eu literalmente deixei as responsabilidades do dia a dia de lado, tá? Pra poder ler. Então agora, mesmo eu querendo, eu não posso ler nada. Eu tenho que fazer as outras coisas antes de poder começar a ler um outro livro, tá? Mas, enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei feliz, né? Porque, pô, terminar um calhamaço desse tamanho, tô orgulhosa de mim, é isso, sabe? Mas, enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vlog deve ter ficado imenso, né? A Rosita do Futuro que lide editando, tá? Mas assim, gente, vamos relevar também, né? Porque o livro é grande, tá? Mas enfim, chega de enrolação, né? Pra não ficar maior do que já tá. Por favor, não se esqueçam de deixar um like, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E em breve eu devo começar um outro vlog aí pra vocês, lendo 2 livrinhos também ligados com horror cósmico, tá bom? E, gente, deixem aqui nos comentários as suas opiniões também sobre It, a Coisa, tá? Me digam se vocês já leram, se querem ler. Vamos bater um papo, tá? Pode ir conversando ali, que vocês sabem que eu respondo todo mundo. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!